Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera do ProEnem, como é que vocês estão, pessoal? Boa noite a todos, gente. Sejam bem-vindos aqui na nossa sexta-feira, já marcada, já característica, né, gente? O nosso encontro semanal, onde vamos continuar a nossa jornada, né, gente? Semana passada, vocês lembram aí, a gente falou sobre o norte brasileiro, né, sobre a Amazônia. A gente começou ali a falar sobre a regionalização do Brasil, na verdade, né, que é importante para entender no Enem essas características. Lembrando que o Enem, por ser um vestibular nacional, ele acaba tendo, né, contemplando temas que são de abrangência do país inteiro. Então, algumas especificidades são muito importantes. E o Nordeste, gente, é uma região muito viva no Enem, porque ela vai apresentar uma série de aspectos, seja no ponto de vista natural, cultural, socioespacial, histórico, né, gente? O início do processo de ocupação territorial, né, da colonização brasileira foi a partir do Nordeste. O Nordeste ele tem raízes que remontam à própria essência do que é o Brasil, né, do que é o Brasil dentro das suas, né, digamos, heterogeneidade, né, as suas incoerências, as suas características, né? Então é muito importante a gente fazer nessas aulas, nessas 3 semanas, tá? Semana que vem a gente fala do Centro-Sul, que é o agregado ali, né, do Centro-Oeste para o Sudeste e Sul brasileiros. Mas hoje a gente vai falar especificamente da região Nordeste, tá? De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui como é que vocês estão se comportando no chat, né, gente, no YouTube. O pessoal já tá chegando aí em massa, que bom. E vamos aqui, gente, já começar os nossos trabalhos, apresentando para você aí os 9 estados nordestinos, né, gente? Região Nordeste é a região que tem mais estados. O Norte é a segunda com mais estados. Não, o Norte a gente falou semana passada que são 7. O Nordeste tem 9, né? E aí você vê já nessa imagem claramente o estado Maranhão, que fica nessa parte aí superior à esquerda, né? Onde faz a divisa exata com o Norte brasileiro. Inclusive, né, gente, quando a gente trabalha dentro de um conceito geoeconômico, o Maranhão a oeste, né, a parte esquerda aí do mapa do Maranhão, é muito mais Amazônia do que propriamente Nordeste. Politicamente, né, pensando no IBGE, na classificação do IBGE, ele é Nordeste. Mas, dentro de uma visão geoeconômica, a gente pode considerar a parte oeste do Maranhão como sendo Amazônia, tá? Enquanto que o leste já vai ser o território nordestino. Aí você tem ali o Piauí, tem o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, o Sergipe ali bem pitiquinho, né, o menor de todos, e o imenso estado da Bahia, abaixo, compondo aí os 9 estados nordestinos, né, gente? Tem um litoral enorme, né, tendo ali como portos muito importantes, né, e destaques o Porto de São Luís, que fica no Maranhão, né, o Porto de Fortaleza também muito importante. Ali não aparece, mas tem o Porto de Pecém, no Ceará também, que é bem significativo, tá? Temos o Porto de Natal, né, que vai ficar ali no Rio Grande do Norte, né, o porto ali, né, de Suape, que fica no Recife, perto do Recife ali em Pernambuco, citando os principais, né? E você vai ter o porto ali de Salvador, também na Bahia, muito importante, tá, galera? Peço desculpas aí pra você, hoje eu tô com a tosse
tô meio gripado, então de vez em quando eu vou dar uma tossida aí, mas me perdoe, tá? Bom, pessoal, do ponto de vista sociodemográfico, né? O que a gente pode observar aí dentro do Nordeste brasileiro? Nós temos aí, gente, né, a porcentagem da distribuição populacional em relação ao total, né? Ao total em termos, né, demográficos. E aí você vê aí, né, gente, a grande população ali, né, no Ceará, que vai pegar a maior aglomeração ali em Fortaleza, né, a capital que tem uma grande porcentagem do estado. Então, quanto que essas capitais elas reúnem de população do estado, né? Você vai ter Fortaleza como aquela com a maior porcentagem de todas. Você vê ali logo depois o Recife, né, com 42%. Recife e Natal empatados, né? Fortaleza tem 42,7%, Natal 42,3%, Recife 42%. Então você vê, né, que Ceará, Rio Grande do Norte, né, e o Pernambuco tem imensas porcentagens populacionais em torno das suas capitais, né? São metrópoles extremamente robustas, beleza? Tendo ali depois Aracaju no Sergipe ali com cerca de 40% da população do estado, né? Então, algo muito relevante. Né? A gente vê ali depois com porcentagens menores Maceió, 37% da população do estado, João Pessoa, né, na Paraíba com 32%, arredondando aí, Teresina no Piauí ali para o interior com cerca de 27%, né, 28% quase, Salvador lá embaixo na Bahia com um pouco mais de 25%, e lá em cima São Luís do Maranhão com 20% da população estadual. Né? Então você vê aí que nós temos, né, cidades nordestinas que vão apresentar imensas, gigantescas aglomerações. Tá? Aqui é só para você ver o total em termos absolutos. Né? Fortaleza, você ter uma ideia, vai ter aí, né, a concentração de 2,7 milhões de pessoas, empatado tecnicamente com Salvador na Bahia. Né? São as duas metrópoles com maior população. É porque em Salvador a porcentagem é menor, porque a população baiana está mais espalhada pelo estado. Já em Fortaleza, no Ceará, você tem uma concentração maior. Mas as duas são as duas maiores metrópoles em termos populacionais. Tá? Depois, aí, em termos demográficos, temos Recife, com 1,6 milhão de pessoas. Né? São Luís do Maranhão, com um pouquinho mais de 1 milhão. E aí ele batendo quase 1 milhão, né? Você pega ali Maceió no Alagoas, Teresina no Piauí, né? Entre 900 mil e 1 milhão. João Pessoa ali na Paraíba com quase, né, 900 mil. Natal com quase 800 mil também. E aí a menor das capitais vai ser Aracaju no Sergipe com 628 mil pessoas. Né? Então, os grandes destaques populacionais, sem dúvida, né, como é esperado, né, a Bahia, o Ceará e também o Pernambuco, né, vão ter superpopulações em termos nordestinos. Belezinha, galera? Agora vamos, como de praxe, falar sobre os aspectos físicos. Né? A gente tem feito isso em todas as aulas e é importante a gente começar mostrando a geografia nordestina. E aí, nesse quesito, gente, é legal a gente observar que o Nordeste, tá? Só para explicar para você, a gente já viu isso aí anteriormente, mas sempre quando eu tenho ali essa tabelinha, né, essa legenda que você está vendo ali no mapa, percebam que as colorações mais escuras denotam altitudes maiores. E as colorações mais claras, altitudes menores. Então você já percebe ali o que, gente? Temos no litoral, ao longo da costa ali nordestina, da borda do Nordeste, as altimetrias mais baixas, tudo ali no nível do mar. E nessas áreas aí que você vê com esses nomes, essas letrinhas aí, você já tem as áreas de maiores elevações, né? Você vai ter ali a Chapada Diamantina, mais para o interior, a Serra Geral também, a Serra Grande, o famosíssimo Planalto da Borborema, que fica ali entre o litoral e o interior. A gente vai falar do Planalto daqui a pouquinho, que ele acaba sendo muito importante para a definição climática, né, gente? Ele tem aí um papel na definição do clima nordestino também. Mas você vê o interior do Nordeste com áreas mais montanhosas. Pra você ter uma ideia, gente, você vai ali no interior do Ceará, você tem áreas serranas que faz frio. Você vai botar casaco, né? Como se fosse aqui no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, como se fosse ali a Serra Gaúcha. Claro que a Serra Gaúcha é mais fria porque está numa latitude, né, mais próxima do Polo Sul. Mas é interessante a gente observar essa questão. Que você tem áreas de elevação muito expressiva dentro do Nordeste, tá? Não é somente as áreas litorâneas ou o sertão ali das secas, né? E por isso, gente, nessa geologia nós vamos ter reservas minerais
também bem interessantes, né? Algumas áreas que apresentam minerações muito destacadas, né? Você tem ali agregados para construção civil, né, em várias cidades ali dentro da Bahia, né, como Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Feira de Santana, Vitória da Conquista, onde eu tenho ali produção, né, de materiais como cimento, né, calcário, arenito, né, para abastecer a construção civil. Temos ali também rochas ornamentais, né, indo ali, né, para a cidade como Medeiros Neto, Jacobina, Paramirim, água mineral também sempre muito presente ali, né, em diversas regiões baianas, ok? O ouro, né, também se faz muito presente no Nordeste, tá, gente? Magnesita, talco, cobre e cromo, tá? E outros aí como granito, mármore, né, o próprio diamante que você vai encontrar mais pro interior. Então o Nordeste é uma região rica em minérios também. Lembrando que o Norte é mais rico, né? A gente falou isso semana passada. Falamos de Serra dos Carajás, né? Falamos Serra do Navio. Falamos, né, ali também da província de Oriximiná, ok? São áreas nortistas, né, na Amazônia, mais relevantes nesse sentido. Agora, o Nordeste também vai ter áreas significativas. O Nordeste, gente, ele tem uma parada bem interessante para a gente perceber que... Deixa eu mostrar aqui primeiro, tá? Eu vou dar uma puladinha, vou inverter. Vou mostrar esse mapa aqui. Esse é o mapa das sub-regiões nordestinas, tá? Essas sub-regiões, elas dividem o Nordeste em várias faixas diferentes, tá? Você tem esse litoral, tá vendo aí escrito Zona da Mata, nessa área verde? A Zona da Mata, ela tá associada, como o nome diz, à Mata Atlântica. É uma zona que está próxima do litoral e por isso você vai ter ali a presença, né, de vegetação mais abundante, recebendo aqueles ventos úmidos que vêm do litoral, tá? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Você vem para o interior, tem uma faixa branquinha ali, que é o chamado agreste, tá? O agreste, pessoal, deixa eu voltar aqui nessa outra imagem, ó. Ele vai ficar concomitante de você ver o Planalto da Borborema. O Planalto da Borborema tá ali na parte superior do mapa nordestino, se você observar as letrinhas. Ele é um conjunto de elevações que, se você observar aqui, fazem justamente essa linha do agreste. Então, o agreste é uma espécie de transição entre o litoral da Zona da Mata e o interior do sertão que você está vendo aí, ok? Olha o sertão como ele é imenso, é a maior região nordestina, tá? Vamos falar do sertão também daqui a pouquinho. E ali para cima eu tenho o meio norte. O meio norte eu costumo brincar que ele é meio norte mesmo, né? Ou seja, ele é meio que um norte, ele é quase um norte. Ele já fica na transição entre o Nordeste e o Norte. Não à toa, grande parte dessa região do meio norte fica no Maranhão, que é aquele estado que a gente mencionou no início aqui da aula, que faz essa divisa entre a Amazônia e o Nordeste brasileiro, tá? Por que eu voltei nessa imagem? Porque isso aqui é uma imagem aérea, tá? Imagina que você está olhando com um drone, né, com um satélite da atmosfera, estou olhando de cima. Agora vamos fazer um recorte topográfico, que é olhar esse mapa de lado, tá? O mapa de lado ele fica assim, olha que interessante. O Oceano Atlântico e as áreas próximas dele ali vão compor essa Zona da Mata. Então a Zona da Mata tem esse relevo junto do Oceano Atlântico. Percebam que imediatamente o relevo está fazendo o quê, gente? Ó, ele sobe já no Planalto da Borborema, que é o quê? O agreste que a gente mostrou. Então nessa área do agreste eu tenho um relevo bem alto, bem elevado, que depois ele vai decair para uma área que a gente chama de depressão sertaneja. Ó, sertanejo lembra sertão. Então eu estou falando justamente do miolo dessa imensa região do sertão. Olha como é que é o formato desse relevo, gente. Não parece uma tigela, né? Por isso o nome de depressão, né? Lembra que a gente falou nas aulas de geologia? A depressão é um relevo mais baixo do que aquelas áreas vizinhas. Então, no fundo do sertão, eu tenho de um lado a Serra do Ibiapaba, né? Escarpa do Ibiapaba, como é o nome mais usado hoje, desse lado esquerdo. Aí tem a depressão sertaneja e o relevo eleva para onde? Para o Planalto da Borborema. Então é como se fizesse um U, né? Eu tenho essa área mais profunda, o que vai ajudar também a gente entender por que o sertão tem um clima tão seco, beleza? Isso é algo importante para a gente compreender, como o relevo tem um papel decisivo também nas questões climáticas. Aí você vê que tem essa escarpa da Serra do Ibiapaba, ok?
E aí o relevo ele sobe um pouquinho, ó. Vamos olhar aquele mapa lá de cima, ó. Ele faz sentido, passei demais, foi mal. Ele faz sentido quando a gente olha o seguinte, ó. Planalto da Borborema, tá vendo? Olha ali de cima, olha o que tá escrito Planalto da Borborema. Aí o relevo desce, vai ali pra Chapada do Araripe e Serra Grande, aí sobe de novo. Depois ele desce novamente, indo em direção à Amazônia, ó. Aí ele faz isso aqui, os planaltos e chapadas da bacia do Rio Parnaíba, que é o rio que faz essa divisa justamente entre a Amazônia e o Nordeste brasileiro, que vai compor essa área aqui do meio norte. Ok, galera? Então é muito importante fazer essa conjugação de posição geográfica, de climatologia e de relevo, né? Eu sei que é uma parte mais chatinha na geografia, mas que acaba construindo esse espaço e que dá para você um entendimento sobre as características até mesmo sociais, gente, da região. É importante perceber que o Nordeste ele vai ser heterogêneo porque justamente ele tem essa variedade, digamos, natural que vai produzir sociedades extremamente distintas. Claro que eu não estou aqui querendo dizer, pessoal, que a natureza ela é definidora das sociedades, né? Senão estaria aqui sendo determinista, não é o caminho legal na geografia. Mas influencia, acaba tendo ali um papel, né, de presença, ok? Tranquilo, pessoal? Estou olhando o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Vocês estão falando de PT, eu não acredito que vocês estão na live falando de política, mas enfim. Vou responder a pergunta que chegou aqui para mim no privado, ó. Professor, aqui estado Zacatinga abrange. Pô, vamos olhar eu e você aqui? A gente olha agora nesse mapa, ó. Podemos voltar aqui bonitinho e observar. Ó, esses são os estados nordestinos. Vamos olhar o sertão, que é onde vai ficar a Caatinga, tá? Você vai perceber ali imediatamente, ó, a Bahia. Você vai ver o interior. Interior, basicamente todos os estados. Interior de Sergipe, interior de Maceió, interiorzão do Pernambuco, né? Interior ali da Paraíba, do Rio Grande do Norte, interior ali do Ceará, interior do Piauí, beleza? O Maranhão, ele já não vai pegar tanto a Caatinga, porque ele já fica ali mais associado, né, à faixa de transição para o norte. Então podemos dizer que a Caatinga, ela vai compor o interior de todos os estados nordestinos, praticamente, à exceção ali, basicamente, do Maranhão, que tem já uma relação mais forte com a Amazônia, beleza? Mas uma boa pergunta aí que chegou no chat. Beleza, gente? Aqui essa imagem ela é muito emblemática, ela é muito importante para a gente compreender algumas cocitas. Por quê? Quem está se apresentando no meio dessa imagem? Ó, olha para essa imagem aí. É um relevo de montanha. Relevo de montanha, gente, no Nordeste, tem naqueles planaltos que a gente viu ali. O mais famoso de todos é o Planalto da Borborema, mas qualquer planalto que a gente viu lá naquela primeira imagem, né, voltando aqui para essa imagem aqui, qualquer uma dessas faixas, ó, a Chapada Diamantina, a Serra Geral, né, o Planalto da Borborema, são áreas que vão ficar entre o mar e o interior. Percebem isso? Ó, o Oceano Atlântico está ali, do lado direito da imagem, beleza? Você vem para o interior, eu tenho um monte dessas letrinhas em sequência. Essas letrinhas mostram conjuntos de chapadas e de planaltos. Desculpem, serras. Ou seja, é uma galera que vai produzir exatamente esse efeito aqui, que é o efeito de bloquear a passagem da umidade. Olha para o lado direito dessa imagem que se apresenta para você, gente. Você vê ali, ó. Encosta a barlavento úmido. O que é barlavento? Barlavento, gente, é o lado do morro que está voltado para o mar. Eu aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro na Zona Oeste, né, que é uma área mais para o subúrbio, né? Aqui nós temos vários morros. E eu sempre escutei, né, que esses morros aqui em volta, o pessoal sempre falou, se fizer um túnel aqui nesse morro, tu vai parar do outro lado ali na praia. Até que a coisa de 10, 15 anos atrás, fizeram ali uma grande via expressa, chamada Transolímpica, né, na época de Olimpíada, né, aquelas obras que aconteceram por Olimpíada, e furaram um desses morros. Tem ali uma região ali, né, de um bairro ali, entre Deodoro, né, e Sulacap, eles furaram os morros e criaram um túnel. E aí é muito maneiro, porque os meus filhos, né, eles moram já perto da praia, eles moram no Recreio de Bandeirantes, que é perto da praia. Então, no final de semana, eles vêm ficar comigo e a gente, né, faz esse roteiro semanalmente. O que eu estou querendo falar em relação a isso?
que vez ou outra a gente no carro percebe isso. De um lado do morro tá chovendo e do outro lado do morro tá seco. Então quando a gente sai daqui de casa, né, a gente vai atravessar, a gente tá do lado interior do morro, né? O lado oposto ao mar. Tá seco. A gente atravessa o morro, cara, às vezes tá chovendo. Teve um dia até que meu carro deu uma leve derrapada, porque a gente estava como se fosse do lado esquerdo dessa imagem. Olha o que tá ali do lado esquerdo escrito. Encosta sotavento seca. É uma área de menor umidade, menor precipitação. Do outro lado, do lado direito, encosta barlavento úmida. É onde a chuva se agrega. Por que, Feitosa, que a chuva vai ficar de um lado e não vai ficar do outro? Porque esse vento vem do mar. Tá vendo ali, ó, a setinha, massa de ar? Essas massas estão vindo do oceano. É um efeito que a gente falou nas aulas de climatologia que a gente chamou de maritimidade. A maritimidade é justamente o efeito dessa proximidade do oceano, beleza? E essa proximidade do mar vai fazer com que a atmosfera seja úmida e os ventos que vêm do mar sejam úmidos, beleza? Já estou vendo perguntas aqui no chat e vou responder, tá bom? Espera só rapidinho. Só que acontece, essas massas, quando você tem um relevo, elas ficam bloqueadas. Então, o que está acontecendo ali nessa imagem? A água ela acaba sendo despejada do lado de barlavento da encosta, que é o que a gente chama em geografia de chuva orográfica. É uma chuva causada por esse encontro da massa com o relevo. Aí ela solta a umidade de um lado do relevo. Quando ela chega do outro lado, não é que ela está seca, mas ela está com menos umidade. Então, o que vai acontecer na nossa deliciosa região Nordeste, pessoal? Olha para esse mapa aqui. Na faixa verdinha é zona da mata perto do mar, da Mata Atlântica. Ou seja, maritimidade, ventos úmidos. Aí esses ventos entram no Nordeste, encontram os planaltos. A umidade fica retida na zona da mata. Quando essa massa passa para o outro lado, ela já está mais sequinha. Então isso vai ser um dos fatores que favorecem a formação do sertão nordestino. Sacou, galera? Então não é o único fator, tá? Existem outros que o Enem cobra e que a gente vai falar. Mas eu também tenho essa questão associada ao relevo que influencia nesse impedimento, né, da chegada da umidade. Beleza? Deixa eu ver as perguntas aqui. O Iago perguntou, professor, regiões de montanha tendem a receber pouca chuva por causa da barreira natural da montanha? Então, Iago, você vai ter um lado da montanha que vai receber muita chuva, que é esse lado aqui, o lado do barlavento, que vai ser muito úmido, e o lado oposto da montanha já vai ter menos umidade, porque essa água foi despejada no barlavento. Então, o sotavento é seco e o barlavento é o lado úmido. Beleza? A Milena perguntou, né? Por que tem região com mais incidência de esquentar mais, enquanto outras regiões como Centro-Sul e Sudeste esfriam mais? Isso aí a gente falou nas nossas aulas de clima, Mileninha. Depois você dá uma assistida lá. Que é a questão da posição geográfica também, né? O Sul ele está numa área mais próxima do Polo Sul, recebendo influência de massas frias que vêm do Polo Sul. Enquanto, né, que o Norte e o Nordeste estão mais próximos da linha do Equador, que é uma zona de iluminação mais intensa. Beleza? A Maria Eduarda ela perguntou aqui, né? Ih, não, aqui é treta. Gente, vocês estão muito tretudos hoje, gente. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. A Maria Eduarda está falando, professor, mas aqui tem dias que tá sol, mas a temperatura fica fria. Esfria o tempo do nada. Isso, por quê, Maria? Aí entra o X da questão. Vamos para a próxima imagem, que é o nosso polígono das secas. O que acontece no sertão nordestino, ou seja, as áreas mais interioranas do Nordeste? Como essa umidade ela não passa vindo do litoral, ok? Como nesse interior nordestino eu tenho a passagem de uma corrente de ventos que a gente chama de ventos alísios. Esses ventos alísios, a gente costuma brincar que eles saem lá do Paraná e vão em direção à Amazônia. E eu brinco que eles são ladrões de chuva. Por que é ladrão de chuva? Porque ele sai do Paraná lá embaixo e ele, cruza o Nordeste indo para a Amazônia. Quando ele cruza o Nordeste indo para a Amazônia, os alísios, ele rouba toda a umidade, a pouca umidade que você tem sobre o Nordeste e leva para a Amazônia. Ou seja, a Amazônia fica aquela bolha de ar úmido e quente que a gente chamou de MEC, né, naquela aula de climatologia. Então é uma área super úmida e o interior do Nordeste fica seco. Então olha só, eu tenho bloqueio do relevo, eu tenho passagem dos ventos alísios,
que vão contribuir para o ressecamento da atmosfera. Aí o que tem a ver com a pergunta da minha amiga? Gente, se não tem umidade elevada na atmosfera, de dia faz calor e à noite vai fazer frio. Por quê? Quem conserva a umidade, quem conserva a temperatura, perdão, na atmosfera, é a umidade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou perto do mar. No verão, os dias são quentes e as noites também são quentes. Por quê? O ar aqui no Rio, ele é muito úmido, então a umidade ela segura a temperatura. Quem mora na Amazônia só tem a estação do ano. Verão, é só verão. Por quê? Porque você tem calor durante o dia, muita umidade na atmosfera que conserva essa temperatura. Então o ar fica sempre quente. No sertão, não. De dia faz calor, porque o sol larga o maçarico, né, na cabeça. Mas, quando o dia vai embora, né, o sol sumiu, vai esfriar, não tem umidade na atmosfera, não vai reter temperatura, vai ficar frio. Por isso que as pessoas que moram no interior nordestino, à noite, tendem a sentir frio. Como deve ser o caso aqui da minha amiga Milena, né? Milena? Não, Maria Eduarda, que falou aqui comigo. Belezinha? Tranquilo, gente? Aí o pessoal falando da Chapada Diamantina, que já visitaram. Pô, maneiro. É isso aí. Galera, vamos então avançar para cá. Eu queria falar sobre isso aqui, ó. Insolação no Nordeste. Isso já tem aparecido em provas. O Nordeste é considerado hoje a região com maior taxa de insolação do Brasil. Só que aí tem aluno que estuda e ele fala assim, pô, Feitosa, isso me intriga, porque eu estudo geografia e eu sei que na Amazônia é onde eu tenho mais iluminação solar. Então na Amazônia deve ser o lugar mais brabo do Brasil para você conseguir produzir energia solar. Não, por quê? O que eu acabei de falar anteriormente? A Amazônia, ela fica com uma grande massa de umidade na atmosfera. Como é que a umidade se apresenta na atmosfera, gente? Nuvens. Então tem muita nuvem na atmosfera no norte. Apesar de eu ter iluminação solar vindo do espaço, a nuvem bloqueia essa insolação. Então aqui na superfície, menos luz solar atinge essa superfície. Agora o Nordeste, sobretudo no interior, sobretudo aqui no polígono das secas, não tem nuvens, porque não tem umidade quase. Você tem lugares do interior do Nordeste que tem umidade de 9%, 10%. E aí? Não passa, né, não tem nuvem na atmosfera, a luminosidade solar ela passa quase que totalmente. Aí você tem aí, ó, essas manchas em vermelho, em rosa, em amarelo, que são áreas hiperinsoladas. Não à toa, gente, os principais potenciais para a produção de energia solar no Brasil, gente, interior da Bahia, interior do Pernambuco, interior do Piauí, são áreas onde eu tenho um grande potencial de produção de energia solar, tá? Se você for estudar energia, quem mais produz energia solar é São Paulo, porque São Paulo tem mais grana. Então os caras botam mais placas, tem mais infraestrutura. O Nordeste, se for uma área melhor aproveitada pelos investimentos público-privados, pode se tornar, acho que eu já falei isso aqui anteriormente, falo de novo, pode se tornar uma área de produção de energia solar absurda, em níveis incomparáveis mundialmente. E aí, galera, olha a perspectiva positiva. Eu atraí empresas de semicondutores, de produção de circuitos, de tecnologia, polos de produção, né, de criptomoedas. Ah, Vitor, tu tá de sacanagem. Tu tá falando de sertão nordestino, tu não conhece a realidade do sertão. Não, eu conheço a realidade. Agora, por que eu não posso transformar o sertão numa área de desenvolvimento tecnológico? Ah, porque não é possível. É mesmo? Estudo sobre Las Vegas, pô. Pesquisa aí Las Vegas, bota aí no Google depois. Vai ver onde fica Las Vegas. Uma cidade altamente tecnológica, com letreiros, né, luminosos, que fica no meio do deserto de Nevada. Deserto, irmão. Gente, entenda, a pobreza no sertão foi uma escolha histórica no Brasil. O Estado brasileiro escolheu que o Nordeste fosse pobre justamente para você ter ali um processo de aproveitamento sobre a população, ok? Massa de manobra, você ter ali o voto de cabresto, beleza? Porque não vem com esse papo de, não, que é o Lula ou o Bolsonaro, eu falei isso em outra aula, que ficam manipulando a população. Não, gente, o Nordeste ele é explorado politicamente há 200, 300 anos. Então você precisa entender essa questão, isso é muito importante, tá? E aí a gente começa a falar sobre algumas coisas mais importantes e delicadas, como por exemplo, a bacia do Nordeste, que é a bacia do Rio Parnaíba. Você tem água no Nordeste, mas obviamente que ela não se apresenta em volume tão abundante como em outras regiões. Então o Rio Parnaíba, gente, é um rio importante, é um rio que vai ter uma função de abastecimento de navegação muito significativa, mas sem dúvida o principal deles é esse aqui,
esse é o nosso garoto. Rio São Francisco. Preciso... Let's talk about Old Chico, gente. Temos que falar do nosso amigo Francisco. Chuck, para os íntimos, né? Francisco, gente, é um elemento histórico, natural, cultural, absurdo no Nordeste. E por que você vê tanto, né? O Rio São Francisco na literatura, o Rio São Francisco no cordel, na poesia, nas artes. Porque o Rio São Francisco, gente, ele é um rio que cruza o sertão, que é uma área seca. E ele sempre tem águas. Ele é o único rio perene do sertão nordestino. O que é um rio perene? Que sempre tem águas. Por quê? Porque ele não nasce no sertão. Olha para baixo dessa imagem. Olha onde está nascendo o Rio São Francisco, gente. Está nascendo em Minas Gerais. Ele está nascendo na região da Serra da Canastra, galera. Que é uma região que você tem muita precipitação, muita chuva. Clima tropical de altitude. Então, como eu tenho muita precipitação, as nascentes do Rio São Francisco sempre estão abastecidas. Então ele fica jogando aguinha, e a água vai ali fluindo, ó, vai fluindo. O Rio São Francisco, ele tem, né, a maior extensão de um rio inteiramente brasileiro, gente. Quase 3.000 quilômetros. Beleza? Dos quais você vai ter um grande eixo cruzando a Bahia, ok? No primeiro momento, sendo de Minas Gerais, ele é um rio muito inclinado, então ele é muito importante para a produção de energia elétrica, tanto que a Chesf, né, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, é muito importante, né, e abastece o Nordeste todo, beleza? Então, nesse declive, eu tenho muita produção de hidroeletricidade, e depois, quando ele cruza no interior da Bahia, ele é muito importante para vários aspectos, navegação, irrigação, só que aí entra uma parada muito importante para a gente analisar. O Rio São Francisco, gente, ele tem quase 3.000 quilômetros de extensão. Sabe quantas famílias são donas das terras que estão nas margens do Rio São Francisco? Pô, gente, um rio de 3.000 quilômetros. Vamos botar aí 100 quilômetros para cada família? Porque é coisa pra caraca. Seria um troço absurdo. Você teria 30 famílias. Não. 12 famílias apenas detêm todas as terras nas margens do São Francisco. Famílias de latifundiárias poderosíssimas, históricas, que se ocuparam dessas terras, com poder econômico, né, absurdo, se tornaram ali detentoras das águas do São Francisco. Então você tem água no interior, mas ela não chega até o cara mais pobre que precisa dessa água para sobreviver. E é aí que tem uma obra que foi idealizada lá no Segundo Reinado, que é a transposição do Rio São Francisco. Essa obra começou virtualmente no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, ele teve o maior investimento na história. Depois teve o governo Dilma, teve o governo Temer. Aí parece que o último trecho foi inaugurado no governo Bolsonaro. Todo mundo quer ser o pai da transposição do Rio São Francisco. Por quê, gente? Porque é uma obra que politicamente é muito importante. O que é a transposição? Tá vendo esses dois trechos aí, né, com essas placas aí na imagem? Essas são áreas de canalização. Vou botar uma outra imagem aqui, acho que tem uma outra que é melhor. Essa aqui é melhor. Né? Olha essas áreas em vermelho. Ali embaixo está passando o São Francisco, você pode ir lá na parte de baixo, ali nesse azul clarinho, o Velho Chico, ok? Que vai desaguar lá na divisa entre o Sergipe e o Alagoas, né? É exatamente na divisa entre os dois, que é a foz do Rio São Francisco. E eu tenho esses canais aí em vermelho, o eixo leste e o eixo norte, que totalizou ali 700 quilômetros de canais. Eu peguei ali e puxei esses canais para áreas que não tinham água. E não tinham água porque você, obviamente, tinha o controle dessas terras do Rio São Francisco por essa elite fundiária brasileira. Quando eu canalizo, eu passo a viabilizar a água para, olha quantas regiões aí. E com isso eu começo a ter mais agricultura, eu começo a ter pessoas comendo melhor, eu começo a ter as pessoas, né, com uma condição de vida melhorada. Então você começa a diminuir a miséria na região do sertão nordestino. E é aí que entra uma parada polemicíssima, que é o quê? Eu vou dar uma pulada aqui. Que é o Mapitoba. O que é o Mapitoba? O Mapitoba, gente, são as abreviações aí de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. A gente falou um pouco lá na outra aula sobre ele, né? Que é uma área no interior, ó. Isso é miolo do Norte e Nordeste, gente. Maranhão, Nordeste, Piauí, Nordeste, Bahia, Nordeste. Tocantins é aquele norte ali, meio que Nordeste. Esse miolo aí hoje tem uma grande produção de soja. Mas, porra, como é que eu vou produzir? Acabei de falar pra tu. Interior nordestino é uma área extremamente seca. Como que eu vou produzir soja no interior do Nordeste? Ah, porque
as áreas da transposição, que deveriam levar água para as populações mais carentes, e levam ainda, sim, começaram a ser compradas por latifundiários. Óbvio que nossos amigos latifundiários não iam dar mole. E eles começaram a comprar terras também nos eixos de transposição, para poder usar também essas águas para a produção agrícola de exportação, que é aqui do Mapitoba. O Mapitoba, tu pega ali pelo Maranhão, voltar lá na primeira imagem. Sou chato, eu volto. É assim, gente, olha assim. Isso ali por cima, ó, Maranhão, Porto São Luís, ó, ali por cima. Pode sair de caminhão, pode sair por hidrovia. Então você tem, gente, uma presença latifundiária nas decisões políticas, econômicas e sociais do Nordeste, que também é um contribuinte para que você tenha o prolongamento da miséria. Porque até quando você faz uma obra de infraestrutura para driblar o latifúndio e levar água para áreas que não tinham, né, abastecimento, você vai ter o latifúndio também se apoderando dessas terras, gente. E produzindo o que no Nordeste? Agronegócio. O Feitosa, ele é inimigo do agronegócio. Não, gente, que o agronegócio ele visa exportação. Aí tu tá vendo agora é a crise com o menino Trump. Vamos agroexportar, agroexportar, agroexportar. Aí os Estados Unidos fecha a porta, o que acontece agora? Aí o governo tem que comprar os excedentes, né? Aí você vai começar a vender pro mercado interno, aí o café agora que tava caro já tá ficando mais barato. Por quê? Porque na hora que aperta, a gente joga pro mercado interno, mas o latifundiário ele quer o exterior. Eu não tenho nada contra o latifundiário ganhar dinheiro. O problema é que ele não produz comida pra gente, pô. Ele produz comida pro mercado internacional. Pra ele ganhar dinheiro, abastecer outros mercados, e o abastecimento interno fica prejudicado. Quem abastece a economia internamente é a agricultura de pequeno porte, né, gente? Familiar, que deveria estar sendo prioridade na transposição. Ok, galera? E aí a gente chega aqui a várias áreas, né, que o Nordeste tem de arranjos produtivos. Queria chamar a atenção, né, gente, que existem alguns polos importantes, como, por exemplo, na Bahia, o polo do cacau, que é muito destacado, né? A carcinocultura, criatório de camarões, gente. O Nordeste é o maior produtor de camarões em cativeiro no mundo. Como assim, Feitosa? Produção em cativeiro. Eles fazem mesmo piscina, mesmo, buraco no chão, joga água, camarão, e bota ali comida pro camarão, tipo galinha. Tu vai criando ali, ele vai engordando, tu pega com uma peneirinha e vende. Carcinocultura. 97% do criatório de camarões do Brasil fica no Nordeste, né? Um destaque muito expressivo. Assim como você vê há vários outros polos aí. Mas esse aqui que eu queria te chamar a atenção, que é esse conjunto de municípios aqui, esses 6, que eles ficam na borda do Rio São Francisco, né? Essa linha no meio do Rio São Francisco, você teria cidade 1, município de Casanova, 2 é Petrolina, 3 é Juazeiro, que faz uma divisa, né? Petrolina, né, em Pernambuco, Juazeiro na Bahia, Santa Maria de Boa Vista, Curaçá e Irecê, que fica mais embaixo no interior da Bahia. Esses municípios, gente, tem outros, tá? Mas são os principais. Eles representam o que a gente chama de polo de fruticultura, o Vale do São Francisco. Gente, 80% das frutas do Brasil são produzidas hoje nesse eixo. Você vai falar, pô, Feitosa, mas isso aí é interior do sertão. Plantar fruta no interior do sertão é bom? Gente, não sei a galera aí de outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, quando você compra uma fruta, né, tu bota na fruteira, em 2 dias a fruta tá podre, né? Aí tua mãe faz o escândalo, ela fala, pô, comprei fruta, ninguém come fruta nessa casa. Isso é uma verdade, ninguém come fruta nessa casa. Minha filha, por exemplo, toda vez que vai ao mercado pede banana, toda vez a banana apodrece, porque ela não come. Mas tem um fator também a se considerar. Em climas úmidos, como no Rio de Janeiro, como nos estados do Norte, os estados litorâneos do Nordeste, você tem muita umidade. Aí vamos pegar a biologia. Umidade favorece a proliferação de quê, gente? Fungos, bactérias, pequenos micro-organismos. Então a minha fruta aqui no Rio de Janeiro apodrece mais rápido porque eu tenho um ar úmido. Então eu tenho muito fungo, muito micro-organismo que vai comer ali a casquinha da minha fruta e ela vai estragar rapidamente. Qual é a vantagem do interior do Nordeste? Não tem muita umidade. Se não tem muita umidade, a proliferação de bactérias e pragas é menor. Olha o que os caras descobriram. Fala, pô, então eu levo para o interior do Nordeste, eu planto no interior do Nordeste, eu uso uma irrigação direcionada, que eles vão chamar de irrigação de gotejamento. Irrigação de gotejamento, não sei se vocês já visitaram alguma vinícola, né, a produção de uvas para fazer vinhos.
É tipo uma biquinha mesmo, ela fica pingando o dia inteiro, fica ali ping, ping, ping o dia inteiro. Você bota só a quantidade de água necessária para a plantinha crescer. Muita luz solar, isso o Nordeste tem em abundância, vai fazer muita fotossíntese. Pouca umidade, pouca proliferação de pragas e bactérias. Não vou precisar usar muito agrotóxico, então vai ser uma fruta mais pura, mais qualificada, ó. Golaço. Todos os sucos de caixinha que você consome na tua vida, a fruta vem do Nordeste. Seja bem-vindo à realidade de transformação dessa região, inclusive entre Juazeiro e Petrolina, você tem aí o que o IBGE chama, né, de RID, que é a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Essas duas cidades são como se fossem uma só. Você tem a Universidade Federal no Vale do São Francisco. Aí a gente fala isso pra galera do Centro-Sul, cara, acha que interior do Nordeste é só pobreza, são as pessoas vivendo ali a míngua. Não, você tem infraestrutura. Pô. Claro que não perto do que deveria ser. Mas você tem polos de desenvolvimento muito expressivos e o Vale do São Francisco é muito expressivo. Inclusive, as vinícolas do Sul, gente, estão indo hoje para essa região. O Sul, que é o maior produtor de uvas e vinhos do Brasil, está pouco a pouco transferindo a produção para o interior nordestino. Você já tem vinhos de excelente qualidade, inclusive, na Bahia, no Pernambuco, porque é uma área que se qualificou nesse aspecto. Beleza, galera? Pessoal falando aí, eu amo meu suco de caixinha. Vocês já são da geração do suco de caixinha. Quando eu era pequeno, eu pedia suco de caixinha, minha mãe falava, pô, tá maluco? Espreme a fruta e come. Por quê, gente? E toma, porque era caro. A produção era muito pequena. Pô, eu vou hoje no mercado comprar suco pra minha filha levar pra escola. Tem marcas de 99 centavos a caixinha. Um e pouquinho. Por quê? Porque você produz hoje em grande quantidade. É um polo de produção, né, tanto agrícola como industrial, bem expressivo. Que a gente chama de agricultura de complexo agroindustrial, né? É isso aí, a galera no chat aí já entendendo do bagulho. É isso aí. Gente, agora para terminar, só pra gente mostrar qual é a participação dos estados nordestinos no PIB, né? A Bahia, gente, vai ter a maior parte do PIB, né? Só pra gente lembrar, é Produto Interno Bruto. Total de dinheiro gerado nas relações econômicas nordestinas, tá? A maior economia nordestina é a Bahia. Tem aí quase 30% de todo o PIB nordestino, tá? Pernambuco vem em segundo lugar, como eu falei, com 17,9%, e o Ceará com 15,5%. Que são o quê? Justamente os estados onde a gente falou lá anteriormente, né, que tem as maiores capitais em termos de população, né? Ou seja, é natural que eu vá ter mais gente aglomerada nas grandes cidades da Bahia, Pernambuco e Ceará, porque são áreas mais ricas, né, que vão oferecer melhores condições de emprego, ok? O Maranhão vem ali em quarto lugar com quase 10%, depois vem Rio Grande do Norte e Paraíba tecnicamente empatados, com 6 e pouco, né? O Alagoas vem ali com quase 6%, o Piauí com 5,2% e o Sergipe Pitiquinho com 4,2% em último lugar. Beleza, pessoal? Então aqui foi mais um panorama que a gente pôde fazer, né, gente? Um amarrado geral, né, sobre o Nordeste. É muito importante que a gente entenda essas peculiaridades nordestinas. É importante que na prova se desfaça, gente, uma visão extremamente viciada no Brasil, do Nordeste problema, o Nordeste, né, dos índices precários, o Nordeste das impossibilidades. Cada vez mais o vestibular tem atentado para as possibilidades nordestinas. Então é para a energia solar, para a ideia de você ter, né, a possibilidade de industrialização. Agora vai ter aí, né, a China, a gente vai falar disso depois, né, reaquecendo o polo de Camaçari, que fica na Bahia, com fábrica de carro elétrico. Então, gente, o Nordeste hoje, claro que ainda é uma região com índices sociais extremamente problemáticos em muitos aspectos, mas é uma região com crescimento dinâmico e com potencial futuro muito ainda, né, digamos, em aberto, né? Então isso é fundamental para a gente entender quando for analisar questões de prova. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação. Karina falando da vinícola conhecida em Garanhuns, Pernambuco. Aí, Karina, tá vendo? É nós, aqui essa aula a gente faz juntos, ó. O USA, já não gostei do teu nome, né? Timitsu, sei lá, sem esquecer do chocolate que vocês comem, boa parte produzido na Bahia. É isso aí, galera. Então, viva o Nordeste, viva o Brasil. Vamos trazer amor para esse chat. Eu tô sentindo falta do amor. Estou vendo um clima de animosidade que eu não estou gostando. Aqui, gente, é todo mundo junto, que o objetivo é estar ano que vem na universidade, tá bom? Um beijaço para vocês. É isso aí, Osmar Filho. Faz o F de Feitosa. Pô, é isso que tem que focar, ó. Faz o F. Vamos fazer assim, ó. Faz o F, faz o F. Valeu, galera.
Beijão, gente. Amo vocês. Tchau, tchau. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on